Você quer aprender a fazer um corte militar limpo e profissional, mesmo sendo iniciante? Em poucos minutos eu vou te mostrar o passo a passo mais simples que existe. E mesmo que você nunca tenha feito esse corte antes, eu vou te mostrar exatamente aonde começar e como não errar. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, olha só, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um corte militar de forma muito simples, muito fácil e para o seu dia a dia, né? Então, se você é iniciante na barbearia, está começando agora e sente que tem dificuldade no corte militar, pode ter certeza que esse vídeo é para você. Então fica com a gente até o final, beleza? Aqui eu vou te mostrar como um corte militar é simples, cara, e fácil de organizar. E muito mais fácil ainda de entender. E já vou adiantar para vocês uma coisa, hein? Cortar cabelo é como pintar um desenho, galera. É isso mesmo, é como pintar o desenho. Quando você entende de tons, tudo fica mais fácil. Então, galera, como vocês podem ver aqui, eu já começo definindo a base do corte, galera. Com pente 1 na alavanca baixa, beleza? E o que seria a base do corte? De forma muito simples, galera. Imagina que a base do corte é como se fosse um chão de uma casa. Se você define bem a base, o resto do corte fica tudo mais simples. E essa base vai ser o nosso tom principal, vai ser a nossa cor média do desenho do disfarce. Ah, e como eu já sei que você vai ficar até o final, pô, não deixa de curtir esse vídeo, de seguir, ativa o sininho para todas as vezes que eu postar conteúdo aqui, você ser o primeiro a ser notificado e não perder os conteúdos que eu vou estar sempre jogando aqui, cara. Se você é iniciante, sente que precisa de ajuda e todos os detalhes relacionados à barbearia, não só como corte, mas tudo sobre barbearia, cara, não deixa de seguir. Já compartilha para um amigo que você sabe que também precisa, porque, cara, esse conteúdo é totalmente gratuito, você não está pagando nada para assistir isso. Então não custa nada você ajudar o amigo aqui a alcançar mais pessoas e compartilhar esse conhecimento com o maior número de barbeiros possível. Beleza, galera? Então simbora, galera. Olha só, logo abaixo da nossa base eu já marco com a 0. Mas olha só, aqui é o tom mais escuro do nosso desenho. E eu não vou subir com a 0 porque ela só vai servir como um contraste, sabe? Ela não vai roubar o espaço da base. Ela vai ser basicamente a linha de transição desse disfarce, beleza? E aqui eu já vou limpando toda a área. Eu poderia deixar esse cabelo aqui embaixo e limpar só no final, mas como é um conteúdo para iniciante, eu indico muito a você deixar a área bem limpa para que você consiga visualizar tudo que você está fazendo. Isso seria também parte da organização que eu falei lá no começo, lembra? Tudo isso faz parte da organização. E se você organiza e define bem o corte, consegue visualizar bastante o que você está fazendo, você consegue ter mais precisão e deixar o corte mais limpo, mais organizado, mais graduado. E confesso que você até poderia deixar esse cabelinho embaixo aqui e limpar no final também. Mas se você não domina nenhuma técnica ainda, não vale a pena você fazer isso agora. Deixa isso mais pra frente, beleza? Ah, rapaziada, eu não podia esquecer. Olha só, eu tô usando aqui uma máquina da Kemei KM, galera, V9000. Que é uma máquina, poxa, assim, espetacular. Eu gosto muito da linha da Kemei, porque é uma linha que está entregando uma qualidade muito interessante, principalmente para iniciante, galera. Tem muitas máquinas da Kemei que são muito bacanas para esse público que está começando agora. Além do custo-benefício, tem uma precisão e uma qualidade muito interessante. E essa máquina que eu estou usando, galera, ela não precisa ser usada necessariamente com 9.000 RPMs. Você pode usar com 7.000, 7.500, 8.000, 8.500 e 9.000. Então olha só que bacana. Ela te dá todos os RPMs que você precisa para poder entregar um corte muito bacana. Então, muito obrigado, Kemei, por entregar essa qualidade aqui pra gente e tá sempre ajudando a gente a conseguir entregar um resultado de qualidade para o nosso cliente. Vamos lá? Galera, definir a base, definir a linha de transição. Agora eu começo o procedimento de disfarce com meu pente 1,5 na alavanca baixa. E esse movimento é interessante, galera, porque eu não estou fazendo aqui um movimento para poder tirar volume. Eu estou fazendo um movimento reto para poder manter aquele volume na aresta ali. Eu não quero tirar muito, porque esse corte militar, eu não quero deixar ele com a aresta totalmente limpa. Eu quero deixar um peso, mas é um peso muito adequado para esse corte. Então, é muito interessante você prestar atenção no movimento. Como eu falei para vocês no começo que cortar cabelo é como se você estivesse pintando um desenho, aqui vai a chave. Quando você está pintando um desenho, galera,
e você quer a tonalidade mais forte, o que você faz? Você pressiona o lápis no papel, não é isso? E quando você quer uma tonalidade mais fraca, o que você faz? Você já não pressiona tanto o lápis no papel. Com a máquina é a mesma coisa, galera. A máquina é como se fosse um lápis. Você quer marcação, você pressiona bem a máquina no couro cabeludo e faz o movimento reto. Quando você quer suavidade, você não pressiona tanto a máquina no couro cabeludo e você faz um movimento reto ou um movimento em C. E aqui eu vou transitando nos dois movimentos, tanto no movimento reto como no movimento C. Por quê? Eu quero tirar volume, o outro eu quero manter o volume. Então é muito interessante a gente prestar atenção não só nos pentes, mas nos movimentos também. Galera, olha só, eu já mudo o pente para o número 2, porque como eu falei para vocês, eu não quero disfarçar muito essa aresta, eu quero deixar um volume significativo nesse corte, beleza? Um volume ali entre a entrada do pezinho, que é a recessão alta, e para quem não sabe quem é recessão é essa entrada natural do cabelo, beleza, galera? Da entrada do pezinho. Então eu continuo ali com o movimento reto, movimento em C, intercalando alavanca alta, alavanca baixa, porque a alavanca baixa eu quero manter o peso, a alavanca alta eu quero tirar um pouco do peso. Perceba que eu só uso duas marcações, galera, o pente 1 e a pente 0, e isso daqui é de propósito, e é uma indicação que eu falo muito para os iniciantes começarem, não usar mais de duas marcações antes de dominar a técnica. Porque quando você usa poucas marcações, você aprende a enxergar melhor o degradê. É como aprender a desenhar primeiro em preto e branco antes de usar diversas cores, entende? Então olha só, aqui eu uso a tesoura dentada também, galera, para suavizar um pouco desse volume da aresta ali. E essa tesoura que eu estou usando é uma tesoura Jaguar, beleza, galera? Que é um kit muito interessante que eu gosto também de usar, de tesoura fio laser, fio navalha, 7 polegadas, 7,5 polegadas e a tesoura dentada também. Obrigado a Jaguar também, porque está sempre entregando para a gente um material de muita qualidade que faz a gente entregar um resultado de muita excelência para os nossos clientes. E esse kit Jaguar não tem uma excelência só na qualidade não, galera. Tem uma excelência no custo-benefício também, beleza? Preço muito acessível. Então vamos dar continuidade, galera. Olha só, eu continuo desbastando ali essa aresta, né? Fazendo aquele típico movimento de pente corrido, que não tem mistério. O meu cliente também vai abaixar em cima, galera. E eu vou fazer ali um pente corrido ali, mas simplesmente picando as pontas ali, porque ele não gosta de abaixar muito o cabelo. Ali eu já volto pro pente 1 de novo, galera, para minha primeira linha base, que foi a primeira linha que eu fiz, que é o ponto de partida do disfarce, e ali eu começo a fazer aquela técnica que a gente chama de 15 graus, né, que é aquela técnica de usar simplesmente os cantos da máquina, não usa tanto o meio dela, usa mais os cantos. Por quê? Porque eu vou só pontilhando ali, tirando um pouco do excesso para poder não criar volume e também não deixar muito peso. Eu vou simplesmente apagando ali, né, usando essa técnica como se fosse uma borracha para poder apagar aquela primeira linha base ali e vai ficar só a minha linha 0, beleza? E é muito interessante esse corte, galera, e essas marcações, porque nesse corte aí eu não uso nenhum pente de disfarce, galera, que é aquele pente meia, né, ou 0 alta. Eu não uso. Fica uma técnica tão simples, tão assim, para o dia a dia mesmo, tão fácil de fazer, que não é necessário nem usar o pente de disfarce. E vocês vão ver como é simples e como é fácil de executar esse corte assim, para o dia a dia. Para você fazer de forma muito ágil ali e conseguir entregar mesmo rápido uma qualidade muito interessante. Galera, é lógico que vendo vídeos aqui no YouTube de forma aleatória, você não vai conseguir dominar de fato as técnicas que você precisa para poder destravar aí esse medo, essa insegurança que você tem de fazer determinados cortes. Por isso eu lancei o Barber Journey, galera, que é a jornada do barbeiro, né? Ela foi feita simplesmente para poder ajudar o barbeiro ali a criar a sua própria jornada de acordo com a sua realidade. É aquele curso ali bem prático que a gente pega na mão mesmo e acompanha de perto toda a jornada, desde o começo até o profissionalismo ali do barbeiro iniciante, ou seja, você vai começar do zero sem saber fazer nada e vai simplesmente aprender todas as técnicas de forma simples, fácil e muito prática aí pro seu dia a dia, beleza, galera? Eu vou deixar o link na descrição aí, se você estiver interessado, vai ser um prazer muito grande poder te formar, né? Fazer parte da tua história dentro da barbearia, beleza? E tá assim, tá num preço muito acessível, galera. Os 10 primeiros que clicarem e entrarem, eu vou estar dando um desconto de
50%, olha que interessante, 50%, galera, de R$ 159 você vai pagar simplesmente R$ 67,90, beleza? Rapaziada, como vocês podem ver, agora eu mudo o pente, né? Eu já não tô mais com o pente de pentear, eu pego essa escovinha, porque essa escovinha ela me ajuda a limpar ali o disfarce bem, a tirar aqueles pelos que ficam agarrados no couro do cliente, e esse pente, essa escovinha, na verdade, ela é muito interessante porque ela limpa mesmo o disfarce e você consegue ver aonde ficou um pouco mais de volume, aonde já está bacana e você não precisa mais passar, né? E ali eu continuo ali, como eu disse para vocês, sem o pente de disfarce, com a minha zero, intercalando sempre na alavanca baixa e na alavanca alta, removendo aquela linha, aquela segunda linha da zero ali, ó. Vocês podem ver que eu continuo fazendo movimento reto e movimento em C. É muito interessante dominar esses movimentos, galera, beleza? E como eu falei no conteúdo aqui aleatório, eu não vou conseguir falar para vocês de fato como aprender a dominar esse movimento, mas lá no Barber Journey eu tenho certeza que te acompanhando de perto ali, eu vou conseguir saber aonde você está errando, aonde você está pecando e vou conseguir te ajudar a aperfeiçoar esse movimento aí e te dar mais segurança e mais confiança para poder executar o corte, beleza, galera? E como vocês podem ver ali, o meu disfarce já está praticamente pronto, cara. Olha lá, de forma muito simples, com duas marcações, usando basicamente dois pentes, né? Na verdade, três que eu usei. O pente o pente 1,5 e o pente 2, galera. Dei uma desbastada com a tesoura na lateral, vou dar uma picada em cima com a tesoura, beleza? E vocês vão ver que de forma muito simples e rápida e prática, o corte ficou bem conectado, bem encaixado e assim, como eu disse, qualquer iniciante consegue fazer desde que siga o passo a passo correto, a técnica correta e a forma correta. É lógico, dominando os movimentos, dominando aquilo que é necessário para fazer um corte muito bacana. Mas não tem segredo, não tem bicho de sete cabeças, galera. Não tem ingrediente secreto, nem fórmula mágica, cara. É constância, né? É treinar, se dedicar a aprender mesmo. Por quê? Porque a perfeição ela vai vir assim, com você praticando, cara. E é isso que eu quero te ajudar a fazer. Te ajudar a praticar a técnica correta, te ajudar a praticar a forma correta, para que você consiga destravar essa insegurança aí e esse medo que você tem de fazer qualquer tipo de corte. Beleza? Ah, galera, e se você ficou até aqui, já deixa o teu comentário aí também. Já me ajuda aí a saber se a forma que eu estou explicando tá uma forma didática, tá uma forma bem clara, se você está conseguindo entender, beleza? Porque é muito importante esse feedback para poder saber se eu estou conseguindo passar de forma clara, assim, comunicar essa forma simples de fazer esse corte. Então, já deixa esse comentário aí, não esquece de deixar o like aí se você gostou, deixa o teu feedback, deixa a tua dúvida, cara. Qual dúvida que você tem? O que você tem medo de fazer? Qual é o tipo de insegurança que você tem na hora do corte ali? Porque isso me ajuda a trazer para vocês um conteúdo muito simples, muito fácil, para você conseguir aplicar aí na tua forma de cortar cabelo, beleza, galera? Olha só, como vocês veem aqui agora, galera, eu só tô mesmo aperfeiçoando mais o que já tá pronto, né? Tô dedicando um pouco mais de tempo para poder deixar esse corte bem mais bacana do que já está. Eu poderia muito bem já finalizar esse corte, mas aqui tem uma chave também, né, galera? Quanto mais tempo ali a gente investe no corte ali, no disfarce, na técnica, a gente vai conseguindo definir melhor esse corte, definir melhor esse disfarce, beleza? Olha só, galera, ali agora eu já vou começar a fazer o acabamento, né? Fazer a marcação, e isso é muito interessante, cara. O iniciante que está começando agora, é muito interessante que antes de fazer o pezinho ali com a gilete, vocês tenham a máquina de acabamento para você fazer essa marcação. Isso te ajuda, né, a limpar mais ali a área do pezinho e visualizar melhor antes de passar a gilete, né? Então, assim, é muito interessante você passar a máquina de acabamento ali primeiro antes de já ir direto com a gilete, beleza? E como vocês podem ver, eu estou usando aquela típica máquina da Kemei também de acabamento, galera, porque é um kit completo, beleza? Da Kemei KM e a Kemei de acabamento e a Shaver também.
beleza? Que é uma máquina assim, é um kit que eu, poxa, me amarrei demais, gosto muito de usar e super recomendo. Mais uma vez, Kemei, brigadaço, cara. Galera, como vocês podem ver, eu já finalizei o corte, tô dando uma típica disfarçada na barba ali pra fazer essa barba depois. Eu não vou apresentar essa barba aqui para vocês, mas no próximo vídeo eu vou deixar um conteúdo sobre barba aqui para poder tirar a sua dúvida e o seu medo também e te mostrar que fazer barba é muito simples. Então já deixa o teu comentário aí, qual é a dúvida que você tem ao fazer barba? Aonde você erra? Você tem insegurança? Já deixa aí para a gente poder estar sabendo aqui e poder trazer um conteúdo simplificando aquilo que você acha que é difícil. Galera, como vocês podem ver, eu já passei a minha máquina shaver ali. Eu gosto de passar shaver, galera. E eu troco a Gillette, né, um navalhado ali pela máquina shave, até porque gosto de cliente também, é de cliente para cliente. É óbvio que se ele quisesse navalhar esse cabelo, eu iria navalhar. Mas se ele não fala nada sobre navalhar, eu, por livre e espontânea vontade, já passo a máquina shave ali, porque ela deixa basicamente igual a navalha, beleza? Ali eu já vou começar a borrifar esse cabelo em cima para poder fazer um pente corrido ali para poder conectar esse topo aí. Na verdade, conectar não, só abaixar um pouco. Beleza, galera? Eu costumo fazer a tesoura primeiro. Todo corte que eu faço, eu costumo fazer a primeira marcação base e já ir em cima e picotar ele ali na tesoura, ou usar uma mecha, ou fazer um pente corrido. Mas nesse vídeo aqui em específico eu deixei para o final. Então não tem mistério nenhum, galera. Eu vou fazer ali um pente corrido, que é uma técnica que, assim, é muito simples de fazer, não tem mistério. E se você já tem alguma dúvida com o cabelo na tesoura, como usar, quando aplicar, deixa teu comentário aqui, cara. Fala qual é a tua dúvida, porque isso vai me ajudar a trazer um conteúdo simplificando esse medo que você tem da tesoura e essa insegurança. E trazendo de forma tão simples que você vai ver que a tesoura é a nossa melhor amiga, cara. É a nossa aliada de bancada. Você vai entender que com a tesoura a gente consegue usar 50% só da máquina, entende? Quando você aprende a usar a tesoura de forma adequada e entende que ela é sua melhor amiga e sua melhor aliada, você vai usar 50% da máquina. Por quê? Porque os outros 50% você vai conseguir definir ali somente com a tesoura. Galera, aí é só, feito o meu pente corrido ali, você viu que não teve mistério, foi rapidinho só para poder dar uma picotada em cima, porque o cabelo dele não tá tão alto, né? Um cliente que costuma cortar toda semana, então o cabelo dele não fica assim, grande de forma absurda. Ali eu já faço o penteado, que faz parte da organização, e é muito interessante vocês fazerem isso também, galera. Sempre criar esse hábito de estar organizando o corte, sempre organizar. Disfarçou, organiza o disfarce. Conectou o topo, organiza o topo. É muito importante porque você consegue visualizar aonde você precisa dar um pouco mais de atenção, aonde você já deu atenção demais e não precisa voltar, né? E agora eu vou ali definir esse pezinho para poder entregar esse resultado, né? Já passo o shaver ali para poder limpar esse pezinho e vocês viram que não tem mistério, galera. É de fato como pintar um desenho. Entenda isso. É como se você estivesse pintando um desenho. Todos, eu tenho certeza que já passaram por esse momento, essa fase de, quando eu era um pouco mais novo, né? Ficar pintando o desenho ali. Então, você tem que entender que a máquina é como se fosse um lápis, cara. Quer peso? Você pressiona a máquina. Quer leveza e suavidade? Você suaviza a máquina, não pressiona tanto no couro cabeludo e é óbvio, entenda muito do movimento. Galera, entendeu de cores, você consegue fazer qualquer corte. É muito simples. Entendeu de cores, você consegue dominar qualquer corte e entregar de forma assim, muito bacana, muito top e sem complicação, cara. Não tem mistério, como eu disse, não tem bicho de 7 cabeças, beleza? É muito simples. Rapaziada, olha só, se você já ficou até o final, parabéns pra você, mas não esquece de ajudar o teu amigo. Vamos entregar esse conteúdo pro máximo de barbeiros possíveis aí, beleza? Então compartilha muito, deixa o teu comentário aqui qual é a tua dúvida, para me poder estar trazendo aqui um conteúdo simplificando essa dúvida sua. Esse foi o nosso resultado, galera. Beleza? O que você achou desse resultado? Ficou bacana? Ficou top? Ficou bem conectado? Ficou simples? Diz pra mim aí. Ah, e se você é iniciante, cara, e quer destravar todas as dificuldades que você tem,
eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do Barber Journey e já vou te dar de bate-pronto o grupo no WhatsApp. É, isso mesmo. Então é iniciante, quer destravar, quer decolar? Cola comigo que eu vou te ajudar, beleza, galera? Esse foi o nosso resultado. Diz pra mim o que você achou. Olha só, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!